Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto, canarinho lisiado. Eu crio ágatas pastéis sem fator e vamos fazer um vídeo rápido aqui para discutir, ou discutir não, né? Para eu dar uma opinião sobre acasalamento de branco, o branco recessivo, como queiram, com mosaicos. E quando eu digo branco, vale para prateado, vale para azul, né? O princípio é o mesmo. Então, é válido, não é válido? Muita gente preconiza aconselha esse cruzamento para melhorar o fundo dos mosaicos, não é? Então vamos tentar fazer um exercício de lógica aqui, né? De entendimento. Como é que funciona, né? A gente sabe que a coloração das penas vem do pigmento, né? Que é ingerido, vem do lipocromo, que é ingerido o carotenoide, há ali o metabolismo da ave, etc e tal, transforma ali, né, o carotenoide em lipocromo e depois um processo aí normal para as aves, né? Uma enzima atua ali como catalisador e transfere o pigmento para a estrutura das penas. Bom, então se é essa a ideia, né, a gente precisa entender como é feita a formação do branco, né, no caso dos mosaicos, e como é que acontece, né, a formação do branco no canário branco recessivo. Então, o canário branco, e quando eu falar branco aqui, quero dizer sempre branco recessivo, ou prateado, ou azul, né? Como é que ocorre a formação do branco? O que acontece? O canário branco não tem, ou não assimila os carotenoides. Então ele não consegue pigmentar as penas, porque ele não consegue produzir lipocromo, porque não assimilou ali os carotenoides que ele ingere. Por isso que também há um problema com vitamina D, porque justamente a formação, né, vem dos carotenoides. Bom, sem entrar nos detalhes, enfim. Então o que acontece? Como é um gene recessivo, né, responsável por esta falta de assimilação dos carotenoides, para eu ter um canário branco eu tenho que ter um gene que vem do pai e um gene que vem da mãe. Se eu não tiver a informação em duplicidade vindo do pai ou da mãe, toda a prole possível deste acasalamento não será de canários brancos. Ou seja, quando eu pego um branco e acasalo com um mosaico, eu não tenho neste mosaico gene para o branco recessivo. E o que é que eu vou gerar? Filhotes que serão portadores de branco, ou seja, não há influência nenhuma nesta prole do branco. Tá certo? Então, vamos pensar mais um pouco. O que acontece com o canário branco? Eu posso ter ali um casal de amarelos. Então eu tenho um amarelo intenso e um amarelo nevado. Toda a prole é de amarelos. Aí eu posso ter um amarelo intenso que é portador de branco e um amarelo nevado, uma firma amarela nevada que é portadora de branco. Quando eu cruzo os dois amarelos, eu deveria ter na prole uma prole inteira de canários amarelos, tá certo? Então quando ele recebe um gene do branco recessivo do macho, que é portador, e da fêmea, que é portadora, o canário, no lugar de nascer um canário amarelo, nasce um canário branco, tá certo? E como que ele fica branco? Na verdade ele é um canário amarelo, mas em função da impossibilidade de assimilar os carotenoides,
ele não consegue, seu metabolismo não consegue formar o lipocromo, não consegue pigmentar as penas. Então o processo é interrompido. Então aquele canário, na verdade, ele poderia ser ali um canário amarelo intenso, amarelo nevado ou até amarelo mosaico, mas em função de ter recebido o gene do branco, ele vai ser um canário branco. Normalmente, os canários brancos que a gente tem aí nos concursos, ou eles são nevados, ou eles são canários mosaicos. Poxa, você está falando canário branco, canário mosaico? Confusão, confusão. Então vamos pensar o seguinte, nos canários prateados, né, na linha melânica, isso é fácil de observar, principalmente nos diluídos, porque a gente consegue observar o quê? Quando ele tem o canário prateado, a única coisa que acontece, ele não assimila o carotenoide, não vai pigmentar as penas, o fundo é branco, mas ele não interfere em nada nas eumelaninas, tá certo? Então eu posso ter um canário ali que vai ter uma envoltura, ou seja, ele vai ter um aspecto acinzentado, né, ou meio prateado, se tiver um pouco de envoltura, mas o desenho melânico dele, se ele for, por exemplo, um ágata, ele vai ter um desenho de ágata. E se ele tiver estrias na cabeça como um mosaico, a gente já identifica que aquele exemplar, ele é, na verdade, um canário mosaico. Então, se eu pegar um branco, que na verdade é um canário mosaico, e acasalar com um canário mosaico, eu posso ter ali canários mosaicos que vão ter o fundo mais branco, mais luminoso, mais limpo. Pode acontecer. Obrigado por essa participação aqui da minha luminária maluca. Pode acontecer. Claro que pode acontecer. Por quê? Pela qualidade do mosaico que eu tenho, né, na formação desse canário branco aqui. Tá certo? Então, na verdade, não é pelo fato dele ser branco, dele ter um branco mais luminoso, ele ter um branco mais puro, né? Que é claro, se o canário é branco, ele pode ter ali uma brancura melhor do que um canário mosaico de baixa qualidade, que pode ter infiltração, pode ter envoltura, etc. Então, em função da qualidade deste branco, eu posso ter mosaicos melhores, porque na verdade ele é um mosaico. É o mesmo, então, que eu pegar esse mosaico e ter acasalado com um mosaico melhor. É o mesmo que eu pegar esse mosaico e ter acasalado até com um canário amarelo, né? De repente, ou se fosse um ágata amarelo e assim por diante, né? Em função da qualidade da genética desse exemplar, mas nada tem relação com o branco dele. Então, se eu quero melhorar o branco deste canário mosaico, a ideia é acasalar com canários mosaicos melhores, né? Com um branco mais limpo, fundo mais limpo, né? Mais luminoso, né? Esqueci a palavra, meu Deus. Com o fator óptico para o azul, que é o brilho, na verdade, ó, você custou aí para... As fichinhas estavam circulando. Com fator óptico para o azul, pode ter mais brilho, enfim. Então eu melhoro a prole com, na maioria das vezes, em quase todas as cores, com exemplares melhores, né? Essa é a ideia. Fica aí a minha visão aí sobre este acasalamento, né? Ah, mas muita gente faz isso, diz que dá certo. De fato pode dar certo, mas tudo depende da condição genética deste canário branco. O que de fato ele é? Ele veio de uma linha de amarelos, ele veio de uma linha de mosaicos, ele veio de uma linha de amarelos marfins, ele veio de uma linha de vermelhos marfins. O que é de fato este canário branco que eu estou combinando com o mosaico? Então isso a gente precisa ter em mente, tá ok? Um abraço aí, pessoal, até o próximo vídeo.